Olá, vamos pensar numa situação bem complicada. E se uma convicção pessoal, uma fé, entrasse em conflito direto com o tratamento médico? Hoje, a gente vai analisar um caso judicial bem delicado, uma decisão lá de São Paulo que mexe exatamente nessa fronteira complexa entre crença religiosa, o dever dos médicos e a responsabilidade do Estado. Pois é, essa manchete já resume um desfecho muito triste. Uma família não só perdeu alguém que amava, como depois teve seu pedido de indenização negado pela justiça. E isso já levanta a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Por que o tribunal tomou essa decisão? O que exatamente levou os juízes a essa conclusão? Então, para a gente entender a lógica por trás desse veredito, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. Tudo começou com um acidente que acabou gerando um dilema. E que dilema, hein? Tudo começou com algo que, infelizmente, acontece bastante: uma emergência médica. Uma senhora idosa sofreu um acidente grave, fraturou o fêmur e, claro, precisou ser levada para o hospital com urgência. E é exatamente aqui que a coisa toda se complica. De um lado, a gente tinha a equipe médica com uma recomendação bem clara. Era preciso fazer uma cirurgia, e essa cirurgia precisaria de uma transfusão de sangue. Era o procedimento padrão. Do outro lado, tínhamos a paciente e a família dela. Por serem testemunhas de Jeová, a fé deles não permite transfusões de sangue. Foi um choque inevitável entre o dever médico de salvar e o direito da pessoa de seguir sua crença. Bom, com esse impasse criado, tanto o hospital quanto a família tiveram que tomar decisões muito difíceis e sob uma pressão enorme. Vamos ver o que cada um decidiu fazer. Olha só o que o hospital público fez, passo a passo. Eles não simplesmente lavaram as mãos. Primeiro, ofereceram um tratamento correto. Depois, respeitaram a recusa da família. Mas não parou aí. Eles começaram a procurar ativamente outro hospital que pudesse fazer a cirurgia sem a transfusão. E mais, eles até guardaram o leito da paciente caso ela precisasse voltar. Do ponto de vista da lei, isso é super importante. Ao mesmo tempo em que o hospital público estava nessa busca, a família também estava se movimentando por conta própria. Eles acabaram encontrando um hospital particular que concordou em fazer a cirurgia sem a transfusão de sangue. E aí eles mesmos organizaram e fizeram a transferência da paciente. A cirurgia no hospital particular de fato aconteceu. Mas, infelizmente, o final dessa história é muito triste. A paciente acabou falecendo dias depois. E foi esse desfecho que levou a família a entrar na justiça contra o Estado. Com o processo aberto, o caso foi parar nos tribunais. E aí a questão virou outra, uma questão puramente jurídica. Com base em tudo o que aconteceu, o Estado tinha alguma responsabilidade nisso tudo? O caso foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a decisão foi unânime. Ou seja, todos os desembargadores que analisaram o caso concordaram em negar o pedido de indenização que a família estava fazendo. Agora a gente chega no ponto central. Uma decisão unânime como essa precisa ter um raciocínio jurídico muito bem amarrado. Vamos entender direitinho os argumentos do tribunal para sacar por que eles negaram a indenização. Essa frase do relator do caso é a chave de tudo. O que ele está dizendo, em bom português, é: só porque uma coisa ruim aconteceu, não significa automaticamente que o Estado é culpado e tem que pagar. Para a justiça, é preciso provar que o Estado errou ou foi negligente e que foi esse erro que causou o problema. E só para esclarecer, quando ele fala fazenda pública, ele está se referindo ao governo, ao Estado de São Paulo, que era quem estava sendo processado por ser o responsável pelo hospital público. Aqui fica bem claro o raciocínio dos juízes. O hospital público fez sua parte, certo? Ofereceu tratamento, respeitou a recusa, buscou alternativas. Mas aí a família fez uma escolha própria, voluntária, de ir para o sistema privado. Para o tribunal, essa escolha quebrou o que a lei chama de nexo causal, ou seja, a ligação direta entre a ação do Estado e o resultado final. A partir do momento da transferência, a responsabilidade passou a ser da família e do hospital particular que eles escolheram. Além da indenização por danos morais, a família também pediu na justiça o ressarcimento do dinheiro que gastou com a cirurgia no hospital particular. E esse pedido de reembolso também foi negado. A justificativa foi bem direta. A lei é clara. Se o serviço público oferece o tratamento adequado e a pessoa, por escolha própria, vai para um serviço particular, o Estado não tem obrigação de pagar essa conta. O tribunal ainda diz que isso nem é novidade. É um entendimento já antigo na justiça. Deixando de lado a dor desse caso específico, essa decisão reforça um princípio jurídico muito importante sobre até onde vai a responsabilidade do Estado. Vamos olhar para isso de uma forma mais ampla. Então, o que a gente tira de tudo isso? É que esse caso deixa uma linha bem clara na lei.
Quando o sistema público oferece o cuidado necessário, segue os protocolos, mas uma pessoa, por qualquer motivo que seja, decide buscar outro caminho no sistema privado, a responsabilidade pelo resultado dessa escolha não é do Estado. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que vai muito além dos tribunais. Quando uma escolha pessoal, seja por fé ou qualquer outra convicção, bate de frente com a obrigação do Estado, onde é que a gente traça essa linha? Onde termina a responsabilidade de um e começa do outro? É uma pergunta bem difícil. E este caso, com certeza, não dá respostas fáceis, mas nos força a pensar nesse equilíbrio tão delicado entre a liberdade de cada um e a responsabilidade de todos.